Olá, igreja, bem-vindos a mais um momento de devocional diretamente aqui do Brasil. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler somente o versículo 6, é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. E Provérbios 3:6 diz o seguinte: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nesses tempos em que a gente tem vivido e que temos tido tantos desafios, eu acho que todos nós gostaríamos e precisamos que Deus endireite nossos caminhos, que Deus conserte. Esse endireitar aqui, ele tem um sentido de aplainar, de facilitar, de abrir o caminho para que a gente ande nele, né? E pensando nessa questão de reconhecer o Senhor, que é a condição para que Ele endireite nossas veredas, pensando nessa questão de reconhecer o Senhor, eu comecei a pensar no que significava reconhecer Deus na nossa caminhada. E a conclusão que eu cheguei é que não existe uma interpretação singular para essa palavra, não tem só uma maneira de enxergar esse versículo, porque reconhecer o Senhor passa por muitas coisas, né? O nosso relacionamento com Deus, ele não é unidimensional, ele não exige somente uma coisa que nós façamos. Ele pede de nós várias atitudes e várias disposições do nosso coração. E reconhecer a Deus tem a ver com várias delas. A maneira mais fácil da gente enxergar esse reconhecer o Senhor, eu acho que é como a gente faz com o rosto de um amigo. Se você pegar o rosto, melhor ainda, pegar o rosto do seu pai e colocar ele no meio de vários rostos diferentes, colocar o rosto de alguém que você ama no meio de uma multidão, reconhecer esse rosto significa trazer à memória algo que já está presente em você, né? Você reconhece essa pessoa no meio de várias outras. Quando a gente fala então de reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, é a gente ter tanta intimidade com Deus, é a gente estar tão próximo do Senhor, e essa é a primeira interpretação dessa palavra, que nós enxergamos, nós temos essa facilidade de ver Deus na nossa vida. Então é um reconhecimento. Eu tenho intimidade e, portanto, eu reconheço Deus quando Ele passa na minha frente, quando Ele se manifesta na minha vida. Então o primeiro incentivo que eu queria dar para nós é esse, da gente buscar intimidade com o Senhor, para a gente poder enxergar Ele agindo na nossa vida para frente, naquilo que Ele está fazendo, né? E isso permite que a gente ande por caminhos mais endireitados. A segunda interpretação que eu queria trazer sobre reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é uma questão de submissão. Quando você reconhece algo, muitas vezes você está admitindo algo. Então, se você pegar e falar, por exemplo, que alguém é superior a você, você está reconhecendo a superioridade, você está admitindo essa superioridade, por exemplo. Eu acho que tem tudo a ver também com Deus. A gente reconhecer o poder, o domínio, a soberania de Deus tem tudo a ver com Ele endireitar os nossos caminhos. Porque quando você reconhece a sua inferioridade e reconhece o poder de Deus, você abre espaço para que esse poder atue na sua vida. Você se diminui para que Deus cresça, é isso que João Batista fala, né? Mas você reconhece então essa grandeza de Deus. E isso tem tudo a ver também com Ele endireitar os nossos caminhos. E por fim, pensando numa última interpretação para esse reconhecer, eu acho que a gente pode falar em conhecer de novo, né? Por mais que a gente às vezes erre, por mais que a gente às vezes se afaste dos caminhos do Senhor, Ele continua sendo fiel a nós. É o que Paulo fala lá em Timóteo, que Ele não pode trair a natureza dele. Ele continua aberto e fiel à sua aliança conosco. Então reconhecer a Deus também tem esse sentido de conhecer de novo. E eu queria incentivar você, se nesses últimos tempos você não tem tido essa intimidade de reconhecer Deus como um amigo, de ter essa intimidade de conhecê-lo no meio de outros, se você não tem reconhecido a soberania dele, eu peço que você talvez busque essa terceira interpretação, de conhecer de novo. Volte aonde você estava antes, volte aos caminhos do Senhor, volte a uma reconciliação com Deus, porque Ele vai endireitar as veredas. E nesses tempos que a gente vive agora, o que a gente mais precisa são de veredas retas, são de caminhos aplainados pela grandeza, pelo poder, pela graça de Deus. Então eu queria desafiar você, conheça o Senhor, reconheça-o como um amigo, reconheça o poder dele, reconheça a grandeza que ele tem.
E se necessário for, busque conhecê-lo novamente, porque ele está sempre de braços abertos para te receber. Que a gente possa andar esse caminho de veredas retas, caminhando juntamente com esse Deus que nos ama e que nos cuida.